Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT pelo meu namorado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os filhos bastardos de Robert I Baratheon e qual é a importância deles para a história em geral. Porque assim, nós conhecemos mais ou menos no primeiro livro, onde eles são apresentados como uma prova da não paternidade do Robert em relação aos filhos da Cersei, né, o Joffrey, Tommen e a Myrcella. E depois é isso aí. Depois parece que não tem mais função real na história. Porque assim, por exemplo, o Stannis estava planejando usar o Edric para provar definitivamente que ele é que tinha o direito ao Trono de Ferro. Só que já passou tanto tempo desde a decisão que, francamente, é mais provável que o Alto Septão denuncie a falsa paternidade do que o Stannis ou qualquer outro personagem para falar nisso. Então, qual é a importância verdadeira desses personagens que a gente conheceu lá no início da história? Bem, antes de discutir sobre isso, vamos relembrar rapidamente quem são. A primeira bastarda do Hobbit, pela ordem de nascimento deles, é a Maia. Como ela nasceu no Vale, ela tem o sobrenome de bastarda Stone, e ela nasceu quando o futuro rei ainda era criado pelo Jon Arryn, ainda na sua adolescência. O segundo bastardo, em caso bastarda, é a Bella. Como ela nasceu nas Terras Fluviais, ela tem o sobrenome Rivers, e ela foi concebida na época da Batalha dos Sinos, já na rebelião de Robert, quando o Senhor Monte Tempestade ele teve que se abrigar num prostíbulo para fugir das forças reais. O terceiro bastardo, que dessa vez é um homem, é o nosso velho conhecido Gendry, que tem o sobrenome Waters, porque ele já nasceu em Porto Real, com uma plebeia que não é determinada nos livros. O quarto é o já mencionado Edric Storm, que é o único legitimado pelo Robert, não legítimo. Tem uma diferença entre esses termos, que eu vou explicar mais adiante. Ele foi concebido com uma prima da esposa do Stannis, a Selyse, justamente na noite de casamento do cara. Aliás, exatamente na cama que o Stannis e a Selyse iam conceber o matrimônio. Depois disso, a Selyse ela usa esse desrespeito do Robert como a sua justificativa para o fato que ela e o Stannis, na verdade, são meio suados, para não ter nenhum filho homem. A quinta, que a gente conhece, é a Barra, que também tem o sobrenome Waters, que ela nasceu de uma jovem prostituta também em Porto Real. Nós também temos conhecimento de dois outros filhos bastardos, que seriam gêmeos, já nascidos em outro lugar, Casterly Rock, durante o reinado de Robert. Segundo Mindinho, essas crianças elas foram afogadas a mando da rainha, a Cersei, e a mãe foi vendida à escravidão. Nós não temos como confirmar a veracidade das informações. Pelo que a gente sabe, o Mindinho pode ter simplesmente querido chocar o Ned, mas vamos convir que ia ser uma coisa muito do caráter da Cersei fazer esse tipo de coisa, né? Até porque depois ela depois que o Robert morre, durante o reinado do Joffrey, ela ordena a matança dos seus bastardos espalhados pela cidade. O único que a gente realmente sabe que morreu nessa orgia sanguinária foi a Barra, a última que eu mencionei. Mas, pelo visto, segundo Varys, morreram ainda mais que a gente não teve contato direto na história. E bem, sabendo que o Robert ele também foi para as Ilhas de Ferro no início do seu reinado para acabar com a rebelião Greyjoy, provavelmente ele tem o bastardo Pike também. E outro, também considerando o seu percurso de guerra, no Reach, um outro Flowers. Então isso dá uma contagem final de 9 presumidos,
sendo que 7 nós conhecemos, de um total de 16 que a Meg profetiza lá na adolescência da Cersei. Enfim, agora vamos analisar as possibilidades dos 3 bastardos que são mais mencionados na história e quais são as possíveis rumos que suas histórias podem tomar. Bem, a primeira é a Maia. Ela, que eu acho uma personagem muito interessante, na verdade, dos personagens menores, eu acho que ela é uma das mais fascinantes, pela sua independência e tal, sua força. E ela, aparentemente, não tem realmente muito futuro em relação à sua ascendência real. Digo, ela parece que está perfeitamente feliz cuidando dos bodes, lá nos cavalinhos que percorrem as montanhas. E se a gente aprender uma coisa com essa série, é que a linhagem e a família, elas importam somente no nível que as pessoas acham que isso devia importar. Então, apesar da paternidade da Maia ser amplamente conhecida pelo Vale, ninguém dá realmente muita importância a ela. Então, provavelmente, esse é um fato que, nesse sentido, não poderia ter como ter muito impacto. Mas, depois que a Sansa vai para o Vale, ela percebe algumas coisas em relação a Mia. Primeira coisa que depois que ela não se veste como uma dama, né? A Sansa até menciona que ela ia ficar muito mais bonita se ela colocasse um vestido. Mas, de qualquer forma, que é a segunda coisa que ela repara, que ela ainda é bonita. E a terceira coisa é que os homens reparam nela. Depois que o primeiro pretendente dela, o qual inclusive a desvirginou, ele é obrigado pelo pai a casar-se com outra, a Maia começa a ter a atenção de outro cara, um sujeito chamado Lothar Brun, que Sansa, mais uma vez, percebe que gosta visivelmente muito da menina, embora ela não realmente corresponda tanto a essas atenções. Até porque ela está meio decepcionada com os homens em geral depois do ocorrido com seu último pretendente. Enfim, sabendo que esse Lothar Brun está muito possivelmente apaixonado pela Maia, e também sabendo que o Petyr Baelish, ele provavelmente tenciona fazer alguma coisa com a garota, porque assim, ele, nas suas correspondências com a Cersei, ele nem se preocupa tanto em falar da situação do Vale, que é o motivo por qual ele foi mandado para lá em primeiro lugar. Mas, em vez disso, ele prefere passar a carta pedindo insistentemente umas tapeçarias de caça do Robert. E para que ele quer esses diachos de tapeçaria? Será que tem alguma coisa a ver com a paternidade dos filhos da Cersei? Paternidade dos filhos da Maia? Que dizem que ela tem uma aparência bem peculiar, parecida com dos Baratheon, os cabelos escuros e os olhos azuis. Então, se o Petyr ele estiver planejando fazer alguma coisa com uma Maia, que considerando o que acontece quando há esse tipo de armação em relação ao Trono de Ferro, uma coisa que possivelmente pode feri-la, pode prejudicá-la de alguma forma, pode até matá-la, né? Se a Sansa descobrir, provavelmente, do jeito que ela gosta da Maia, tem uma amizade sincera pela menina, ela provavelmente pode pedir ajuda a esse Lothar, que gosta da filha mais velha do Robert, e impedir o Petyr de fazer alguma coisa em relação a Maia. Porque, sim, pelo menos na minha concepção, parece inevitável que a Sansa ela se rebele em relação ao que é, na verdade, o seu sequestrador, em relação a algum ponto, e
algo relacionado à armação do Peter em relação a Maya pode ser, na verdade, o primeiro impulso para sua libertação. Mas dos 3 filhos mais importantes que foram mencionados do Robert até agora, eu acho que a Maya é, assim, sinceramente, a menos importante, por mais que eu goste dela, como eu já mencionei. Nesse sentido, o Edric Storm, ele é bem mais crucial. E por que eu falo isso? Porque, primeiro, ele é o único filho legitimado do Robert. Eu falei que legitimado e legítimo tem uma diferença, e é verdade. Na verdade, na nobreza medieval tinha 3 categorias de filhos de nobres, que eram os filhos reconhecidos, que você sabia quem é o pai, mas ele não aceitava publicamente, então é um conhecimento público, literalmente, que é como é o caso da Maya, acabei de explicar. Os filhos legítimos, que é os filhos do casamento do nobre, que herdariam suas terras, suas riquezas e tal, e os filhos legitimados, que tinham certos direitos, mas que em princípio não herdavam nada e que estavam, na verdade, muito atrás da linha da sucessão, na verdade, atrás de todos os filhos legítimos do nobre em questão, do rei e tal. Nesse sentido, é o caso do Edric. Ele tecnicamente está atrás da linha acessória do falecido Joffrey, do Tommen e da Myrcella. Mas, se essas crianças elas forem decretadas legítimas, filhos do incesto entre a Cersei e o Jaime, ele automaticamente sobe para primeira linha sucessória, assim, literalmente rei. Mas agora, mesmo que ele fosse decretado rei, não importaria muito, porque o garoto ele está no outro lado do oceano. Mais precisamente, como é mencionado no apêndice de A Dança dos Dragões, ele está em Lys. Isso é um fato interessante porque, assim, por que especificar uma cidade? Por que não falar, ele está numa das cidades livres? Então, porque tem que falar Lys. Para mim, tem uma razão bem clara para isso. E para especificá-la melhor, eu vou ter que citar um acontecimento específico de um capítulo de Os Ventos do Inverno, que já foi liberado pelo George Martin. Então, se você não quiser saber nada do que acontece nesse livro que ainda não foi lançado, você tem que sair agora. Tá aí ainda? Então, beleza. Então, por que Lys exatamente? Porque nessa cidade está, na verdade, um enviado do Stannis, o Justin Macy. E como a gente sabe que ele realmente vai para Lys? Bem, porque as ordens do Stannis inicialmente foram para ele ir para Bravos para contratar soldados. Mas ele foi bem claro, se você não achar soldados em Bravos, você vai para outras cidades livres para catar gente para lutar para mim. E sabendo que o Justin Macy ele é conhecido por gostar muito de prostitutas, e Lys é famosa por suas belas prostitutas, possivelmente uma das cidades que ele vai, tendo necessidade ou não, vai ser exatamente Lys. E Lys, ele deve encontrar o Edric. No momento que possivelmente a derrota do Stannis vai ficar sendo conhecida pelo Stannis. Porque o próprio Stannis, ele tem pressagem em relação à derrota dele, ou pelo menos a aparente derrota dele, porque para mim é claro que ele está armando alguma coisa em relação aos Bolton, que, enfim, mesmo que o Justin Macy ouve que ele perdeu a batalha, ele deve continuar lutando pelos direitos da Shireen como rainha. Só que o Edric, ele é homem e um filho legítimo do antigo rei. Então, para mim, para
parece que o Justin ele possa escolher lutar por um homem da nobreza, perto da Tom de Ferro, do que para uma menina que tem uma doença visível e que muitos temem, para realmente fazer que os Baratheon voltem ao trono de verdade. Mas acabou agora os spoilers de Ventos de Inverno. Mas eu acho que tem uma outra possível razão pela qual o Edric pode voltar para Estéros. E essa razão é o Aegon. E por quê? O Aegon, ele, a gente vê que na Dança dos Dragões ele está fazendo uma campanha bem sucedida para dominar Estéros e o Trono de Ferro. E ele está a caminho de capturar a Ponta Tempestade. É perfeitamente razoável, na minha concepção, que chame, na verdade, o Edric de volta para ganhar o título de Lorde de Ponta Tempestade, como uma concessão do Aegon e até para ganhar novos aliados. Eu acho que é um pouco mais favorável à possibilidade do Justin Mercy do que a do Aegon, mas na minha concepção ambas são possíveis. De qualquer forma, eu acho que o Edric Storm ele vai estar voltando em breve para Estéros, até possivelmente para casar com a Shireen, que afinal a Shireen pode ser uma Baratheon, mas ela ainda é uma mulher e pelas regras de passagem de sobrenome, o sobrenome Baratheon ia acabar na próxima geração se ela se tornasse rainha, de qualquer forma. Mas o mais importante para a história, na minha opinião, é o Gendry. Para começar, porque o Gendry ele tem um enfoque bastante peculiar. Ele está no ponto de vista de dois personagens diferentes, o Eddard e a Arya. E, assim, tantas pessoas já fizeram comentários esquisitos sobre a paternidade dele e tal, dos quais a mais clara foi a Brienne, assim, dolorosamente óbvio, que realmente ele sabe quem é o pai dele a essa altura do campeonato. Mas ao mesmo tempo, ele meio que cheio de ressentimento pelo abandono do Robert. E, bem, se ele, depois de todas as dicas, ainda não realmente consumou 1 mais 1 e descobriu quem é o pai dele de verdade, incrivelmente, nesse caso eu acho que ele é um excelente candidato para ser um candidato ao trono dominado por um terceiro. O que explicaria nesse sentido porque o Varys estava tão preocupado em salvá-lo da ordem de execução da Cersei. Outra possibilidade nesse sentido é a Irmandade Sem Bandeiras, que ele se junta no terceiro livro. Por quê? Porque a Irmandade Sem Bandeiras ela foi criada lá, informalmente pelo menos, lá atrás, quando o Eddard mandou um grupo de homens prender a montanha, e ela foi bem destroçada nos combates que seguiram, mas os que sobraram juraram lutar como homens do rei, levando justiça às regiões pelas quais passavam naquele período de guerra civil. Então, de qualquer forma, eles ainda se julgam homens do rei. Só que a líder deles agora, que é a Coração de Pedra, ela não é uma líder muito boa, né? Então, nesse sentido, eles estão meio perdidos da vida e eles precisam de um novo líder urgentemente. Então, se a paternidade do Gendry ela for revelada, o que para mim parece muito inevitável de ser em breve, ou o Gendry já sabe, ou está prestes a descobrir, quando isso acontecer, para mim parece bem provável que ele seja elevado à condição de líder da Irmandade Sem Bandeiras e, nesse sentido, um candidato popular ao trono, né, à coroa. E um rei precisa de uma rainha. E
Eu vou encerrar o vídeo lembrando uma frase, umas primeiras frases interessantes que a gente ouve no Robert, lá do primeiro livro. Quando ele tá falando com o Edward, que é uma pena que ele e a Lyanna não se casaram, tenham se casando, porque isso teria unido as famílias, né? Os Baratheon e os Stark. Mas, como ele fala, não é tarde demais. Eu tenho um filho e você tem uma filha. Só que, na verdade, ele não tinha bem o filho que ele imaginava ter, e o Edward não estava bem pensando na filha em questão, né? Então, em vez do Joffrey e da Sansa, quem sabe o filha Baratheon e Stark que se casam não sejam o Gendry e Arya depois que retornar para Estéros. Porque também para mim parece evidente que o arco da Arya não vai terminar lá no outro continente. E quando ela retornar, eu acho que ela já vai estar bem mais amadurecida, e a relação dela com o Gendry vai ser um bocado diferente nesse sentido. Então, eu ia falar mais coisas, gente, mas o vídeo está muito grande, então eu vou encerrar por aqui. Se gostarem do vídeo, curtam, se quiserem, compartilhem, e se quiserem mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal aqui embaixo. Deixe os comentários sobre o vídeo aqui, e não se esqueçam de me dar sugestões para temas para os próximos vídeos, ok? Um beijinho, gente.